Hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula. Como vocês já assistiram, é postado lá no Educa a videoaula 1 e 2, referente ao capítulo 1 e 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, que é, então, a aula 3. Como nós já falamos nas duas aulas anteriores, nós não temos aqui a pretensão de estar apresentando para vocês todos os conteúdos referentes a este capítulo, porque vocês vão ter todos os materiais complementares que estão sendo postados, como também vocês já viram, espero que todos os alunos tenham acessado o Educa e tenham aproveitado bem os materiais complementares que nós, a equipe, estamos postando para vocês. Então, vamos lá focar em alguns pontos essenciais que nós, a equipe, entendemos que é importante para o conhecimento preliminar deste conteúdo, deste capítulo Diretrizes da Educação no Brasil. Então, vamos ver. Primeiro, nós temos que entender que o Sistema Nacional Brasileiro de Educação, ele é regido por alguns documentos importantes que regem a educação brasileira. Como qualquer outra norma, esta norma, a LDB, ela foi criada, né? Vocês sabem que a história da LDB, inclusive, vocês vão encontrar lá postado para vocês o histórico da legislação brasileira, da legislação que rege a educação brasileira desde 1910, 1920, 30 e aí vai. Mas hoje nós vamos falar exatamente da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é essa daí, número 9.394, de 20 de dezembro de 96, a qual nenhum professor, nenhum educador profissional da educação pode deixar de conhecê-la. É um livreto, é um documento de cabeceira, como a gente diz, para nós profissionais da educação. Não podemos esquecermos disso. Durante muitos anos, foi-se estudando e foi-se chegando à conclusão por vários pesquisadores e educadores que era necessário desenvolver um Plano Nacional de Educação. Então, esse Plano Nacional de Educação ele começou a ser discutido e ele foi, então, sancionado em 2001, né, que é o número 10.172. Então, vocês observem que aí nós já temos dois documentos importantes que regem a educação brasileira. E a Constituição da República Federativa do Brasil, que é onde traz, né, a prioridade à educação básica. Vocês vão ver lá no seu artigo da Constituição, que ele rege, ele preconiza o direito à educação para todas as pessoas, desde a faixa etária hoje de zero idade, né, de 0 ano, de 1 ano, que é o da creche, que nós vamos ver logo em seguida, até o nível superior e até pós-graduação, mestrado, doutorado. Aliás, enquanto a pessoa quiser estudar, né, ela tem esse direito. E aí é preciso que vocês entendam que destes 3 documentos, que são os documentos que subsidiam, então, as normas que regem a educação brasileira. Mais à frente, em outros capítulos, nós vamos estudar cada sistema federal, estadual e municipal. Então, nesta aula, a gente precisa estar atentos a estes 3 documentos que são importantes. E aí vocês vão ver que estes documentos, para facilitar, né, o sistema brasileiro de educação, a lei ela dividiu em níveis da educação brasileira. Ah, por quê? Mas o meu estado, a minha região, ela tem uma realidade diferente. Não é isso que a gente sempre diz que nós devemos fazer o nosso plano, nosso planejamento de acordo com a nossa região, com a nossa realidade municipal e até, no caso, local do bairro ou a comunidade onde a gente vive. Só que nós sabemos que o nosso país é um país muito grande, né? Então, o que o MEC, o Ministério da Educação,
Cultura pensa. Ele pensou e vem pensando com os estudiosos e os pesquisadores que é necessário, que foi necessário e é necessário dividir a educação brasileira em níveis. Então, vocês vão ver aí, ó, na lei 9.394 foi dividida 9.394/96, a correria às vezes é a pressa, mas é bom vocês olharem os slides, que estabelece, então, a educação básica, que é obrigatória, que vocês observam aqui, ó, no organograma, educação básica, e aí ela desce ensino fundamental, obrigatório. Então, essa educação básica, ela é obrigatória. O poder público, né, é obrigado a oferecer esta educação. Então, a lei, quando ela foi criada, que ela foi sancionada, ela preconizou isso, a educação básica, a educação infantil de 0 a 6 anos, o ensino fundamental de 7 a 14 anos, o ensino médio e aqui na educação infantil, voltando aqui, a creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 6 anos. Aí vocês devem estar perguntando assim, uai, professora, mas o ensino não é de 9 anos? Claro, houve uma alteração nessa lei lá no seu artigo, então aqui ela está apresentada. Em 2006, houve uma reformulação da LDB no capítulo dos níveis da educação e no seu artigo. Aqui eu não estou falando em artigo, porque lá na apostila vocês vão encontrar os artigos. Então, aqui não é necessário eu estar dizendo para vocês, está no artigo tal, está no artigo tal. Vocês, assistindo a videoaula, vocês vão localizar lá na apostila e vai ter também um texto complementar, onde está trazendo a história da LDB, como eu disse, e lá vai ter todos os artigos, então vocês vão poder assistir a videoaula com o material, né, do caderno de vocês, de estudos, lá referente à aula 3. Então, vocês observam que em 2006 houve uma reformulação da LDB e mudou, então, a reformulação ela foi alterada do ensino fundamental de 9 anos, começando aos 6 anos. Aqui vocês podem olhar, ó, ensino fundamental 9 anos, de 6 a 14, obrigatório. Ele continua como obrigatório. Ele só alterou a questão da idade, da faixa etária da entrada da criança nesse ensino fundamental. E educação infantil de 0 a 5 anos, aí vem a creche de 0, que é dividida em creche 0 a 3 anos, a pré-escola 4 a 5 anos e o ensino médio, que é de primeira a terceira série. Agora, é bom lembrar que essa reformulação da LDB, ela vem sendo discutida, essa alteração, há muitos anos. Vocês lembram que a educação infantil de 0 a 5 anos era mantida pelo Ministério da Assistência Social, ou seja, a creche, ela não era considerada como dentro do aspecto pedagógico do ensino-aprendizagem. Depois, era mais no sentido do assistencialismo, ter um local para as crianças ficarem, para os pais trabalharem ou de qualquer outra forma, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês já conhecem a história, e se não conhecerem lá no fórum da terceira aula, vocês podem, que está começando, vocês podem estar levantando essas questões. Então, a partir do momento que o sistema educacional brasileiro assumiu que a criança já começa a aprendizagem dela desde o dia em que nasce, né, isso já está mais do que explicado, a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, também foi obrigada a reformular. Então, todas aquelas crianças que eram consideradas em creches, todas as despesas, toda a proposta pedagógica, ela iniciou automaticamente em 2006 com essa reformulação. É o que a gente diz assim numa linguagem mais conhecida. As crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, o que era a creche, passou para o sistema educacional brasileiro direto, com essa responsabilidade de estar elaborando uma proposta pedagógica, que são os centros municipais de educação infantil que a gente vê aí pelo Brasil, certo? Aí nós vamos ver que essa lei também preconiza ainda os níveis. Além do ensino fundamental e ensino médio, vem a graduação
que é o bacharelado e a licenciatura, que são os cursos de graduação, o pós-graduação lato sensu, que é a especialização, que a maioria de nós, quando terminamos o ensino superior, a graduação, que a gente fala ensino superior, é o graduação, e o pós-graduação estrito sensu, que é o mestrado, doutorado ou pós-doutorado, certo? Além disso, também, a lei, os estudiosos, ao formular, ao escrever a lei, para determinar esse sistema nacional brasileiro, pensou também em outras modalidades de ensino que elas não se encaixam diretamente no ensino sistemático aí da educação básica, né? Que é a educação profissional básica, técnica e tecnológica. Nós até vemos hoje os Institutos Federais de Educação, entra aí no técnica, porque hoje o Instituto Federal de Educação também tem o curso superior, né? Aí nós vamos ver a educação de jovens e adultos, que tem sido muito discutida, porque sempre foi deixado de lado, e hoje nós observamos que a procura dos jovens acima de 15 anos, 16 anos, tem sido maior do que há 10 anos atrás. Então, a educação de jovens adultos tem sido fortalecida, essa modalidade de ensino no Sistema Nacional Brasileiro, até com apoio financeiro direto do MEC, uma proposta pedagógica específica, que também vocês vão encontrar lá. A educação especial, outra modalidade discutida intensamente, né? Discutida intensamente. Eu quero até chamar a atenção de vocês para que no fórum a gente possa estar discutindo essa educação especial, porque na semana passada já foi aprovado pela Câmara, né, Federal e pelo Senado uma alteração na educação especial, na legislação que rege a educação, essa modalidade de ensino de educação especial. É importante que a gente fique atentos, principalmente vocês que estão formando agora, se propondo a ser profissionais da educação, que vão trabalhar nas unidades escolares, como que vai ser isso? Porque é muito importante a gente verificar isso e estarmos atentos, porque vai estar havendo e vai haver uma grande alteração. E nós, como educadores, como profissionais da educação, precisamos estarmos atentos para que nós possamos ter firmeza para discutir essa modalidade, como ela vem sendo implantada e implementada pelo Ministério da Educação. E a educação à distância, que a UAB está aí, ó, na educação à distância, certo? E aí é um outro dado, assim, como a educação especial, essa modalidade de educação especial é muito interessante e é muito discutida também. Nós, às vezes, temos a impressão de que a educação especial é só voltada, que deve ser voltada e é voltada somente para as crianças, jovens e adultos com dificuldades de aprendizagem ou com outras dificuldades, né, que são a surdez, a visão, a deficiência múltipla e a deficiência física. Então, a educação especial entra aí, e aí, então, a gente precisa realmente estar atento. E eu chamo a atenção que, para uma educação, né, especial, para que ela possa realmente ser efetivada com sucesso, é importante que nós estejamos atentos a esses itens aí, né? Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender bem aos educandos. Aos educandos que não conseguirem concluir o ensino fundamental, será oferecida terminalidade específica de acordo com suas capacidades. Aí é aquilo que eu falei, cada pessoa tem uma deficiência. Então, para a deficiência auditiva, é necessário, né, ter um método, uma metodologia, proposta e recursos específicos. Os superdotados terão oportunidade de terminar o curso em menor preço. Aqui ele fala preço, mas em menor tempo, ou seja, o preço aqui que ele se refere ao Ministério da Educação é do custo mesmo, do custo-benefício. Porque, às vezes, é uma outra observação que eu quero fazer. Quando nós falamos em educação especial, comumente, né, pelos anos que vêm, na história própria brasileira, da educação brasileira, a gente observa que não se é dado atenção
àquelas crianças e jovens que têm uma capacidade de raciocínio lógico, uma capacidade de observação muito mais rápida do que uma outra pessoa, que são superdotados. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente estranha o comportamento de uma criança na sala de aula e, na verdade, ela pode ser uma criança que ela tem uma capacidade rápida de raciocínio lógico, de aprendizagem. Então, ela aprende rapidamente aquele conteúdo que o professor ensina e depois ela fica, entre aspas, perturbando toda a classe. E que, na verdade, não é bem um problema de comportamento. A gente precisa ficar atento a isso. E professores especializados para o atendimento dos educandos. É outra forma também que a gente precisa estar atento. E aí a gente traz para vocês também a estrutura e organização do ensino brasileiro. Aqui, para chamar a atenção de vocês, o que compõe o sistema de educação, o que compõe o sistema de ensino, o que compõe o sistema escolar. Lá no caderno de estudo de vocês, no capítulo 3, vocês vão encontrar isso bem definido. É só para lembrar e pontuar que nós precisamos conhecer e entender essa estrutura e organização do ensino brasileiro em sistemas. E também, mais nas outras aulas seguintes, a gente vai falar um pouco de cada sistema. E para concluir, né, é importante que a gente esteja atento a isso aí, ó. A inclusão da criança de 6 anos completa ou incompletos no ensino fundamental exige formular um novo modelo de escola. Uma escola para a infância, em que o diálogo entre a educação infantil e o ensino fundamental esteja presente, diálogo institucional e pedagógico. Exige, sobretudo, dos profissionais que atuam na educação, entender que o tempo da infância é o tempo de aprender para as crianças e com as crianças. Isso foi extraído desse site, eu achei muito interessante, porque vocês podem olhar aqui, ó, que esteja presente diálogo institucional e pedagógico. Nós vamos encontrar isso na hora que nós vamos trabalhar o PPP, o Plano Pedagógico, certo? E, por último, as referências para que vocês possam consultar, além do que está na apostila. Então, até a próxima aula e um abraço para vocês e fiquem atentos aos fóruns de cada aula, tá certo? Bons estudos!